Já aviso antes mesmo da vinheta aparecer que este vídeo tem spoilers. Aqui eu vou falar sobre Capitão América Guerra Civil com spoilers. Então se você não viu o filme ainda, dá uma segurada nesse vídeo, assiste o vídeo que tá aqui, ó, no link aqui embaixo, que é a crítica sem spoilers do filme, e depois você volta aqui. Se você já assistiu, fica aí que o papo tá legal. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos extra, e é claro que eu ia fazer um vídeo para discutir todos os spoilers, né, para discutir com mais detalhes Capitão América Guerra Civil. Um acerto reconfortante do estúdio depois de Vingadores Era de Ultron. Tem muita coisa pra ser falada aqui, na verdade tinha muita coisa pra ser falada naquele vídeo sem spoilers, e primeiro eu vou falar de algumas coisas que eu citei ali, que eu não cheguei a entrar em maiores detalhes pra não estragar o filme. Primeiro, eu adorei a forma como a HQ da Guerra Civil foi levada pro cinema. Desde que eles anunciaram que eles iam fazer isso pro cinema, eu tava meio assim, era impossível levar a Guerra Civil da forma como ela é feita nas HQs pro cinema, não só pela escala dela, mas até mesmo pelos personagens que já existem. O Homem de Ferro nos cinemas é completamente diferente do Homem de Ferro nos quadrinhos. Não teria, assim, não tinha uma forma de fazer o Homem de Ferro se tornar o cara que ele é nos quadrinhos pra ficar ali mais fiel no filme. O personagem que o Robert Downey Jr. construiu é completamente diferente, foi por um caminho totalmente diferente. E quadrinhos e cinema são mídias diferentes, você tem que aceitar, nem tudo que funciona nos quadrinhos funciona no cinema. Mas o que eu gostei, o que eu admirei, na verdade, tanto nos roteiristas quanto nos irmãos Russo, é que eles honraram os quadrinhos. Por mais que eles não pudessem ali passar a história da forma como ela é pro cinema, eles honraram o máximo que eles puderam. Então a atmosfera dos quadrinhos tá ali, aquela atmosfera de incerteza entre os heróis, toda essa tensão política que existe entre eles, que é algo que tá muito presente nos quadrinhos e está presente aqui. E o mais legal é que eles pegaram dois momentos específicos dos quadrinhos e passaram pro cinema. A primeira é uma cena no começo do filme que eu reconheci de imediato e achei muito legal, que é a cena da mulher ali conversando com Tony Stark, que ela fala que ela tinha um filho que morava em Sokovia e que o Homem de Ferro estava lá com os Vingadores, não fez nada pra ajudar. E isso é uma cena tirada diretamente dos quadrinhos, claro que num lugar diferente, num contexto diferente. E a outra é uma cena um pouco mais óbvia, mais famosa, né, que é a imagem da HQ, ela se espalhou pela internet na época, que é o Homem de Ferro com as mãos em cima do escudo do Capitão América e o Capitão América defendendo ali. Então assim, eu achei legal que na medida do possível eles respeitaram a HQ. Tem uma coisa que me deixou meio decepcionado, assim, a Viúva Negra, ela tem o seu papel no filme, né, ela tem momentos importantes no filme, mas comparado a outros filmes da Marvel, né, como o primeiro Vingadores, como Capitão América 2, ela ficou meio apagada, né, ela tem a sua importância, mas acho que no meio daquele monte de personagens, ela acabou perdendo um pouco do espaço que ela costuma ter quando ela aparece nos filmes. Então vamos logo falar com mais detalhes da cena do aeroporto, de toda a sequência do aeroporto, de como ela é extremamente divertida, extremamente bem feita. Que surpresa que foi o papel do Homem-Formiga nessa luta. Eu jamais esperava que ele fosse ficar gigante. É uma forma criativa de você agradar o fã. É uma forma criativa também de você adicionar um elemento surpresa na luta. E eu achei legal a forma como encontraram para adicionar o Homem-Aranha e o Homem-Formiga nessa história, porque Guerra Civil é uma história mais séria, mais centrada. Então é bacana a forma como eles introduziram tanto o Homem-Formiga quanto o Homem-Aranha na história, que eles estão ali simplesmente por serem fãs dos heróis. Então assim, em ambos os casos, se isso acontecesse com qualquer outro personagem ali no time, ia soar um negócio idiota. Mas isso condiz perfeitamente com a personalidade dos dois personagens. Eu não tinha como esperar algo diferente. Menos engraçado e mais inteligente é a forma como eles introduziram o Pantera Negra. Eu realmente não esperava que eles fossem criar um contexto tão bacana para apresentar o Pantera Negra no universo Marvel. Porque quando falaram que ele ia estar no filme, eu tava esperando ele surgir ali na história, sabe? Eu tava preparado pra aceitar isso como parte da minha suspensão de descrença, mas não, eles amarram toda a história ali pra ele aparecer, né? O que acontece lá na Nigéria no começo do filme matou vários cidadãos de Wakanda, e aí o rei de Wakanda se manifesta e pressiona ali pros heróis aceitarem os acordos de Sokovia, e aí quando eles vão aceitar, rola o atentado e o Buck é acusado de cometer o atentado, e quem morre no atentado é o rei de Wakanda, que é o pai do T'Challa, que é o Pantera Negra, que entra na história em busca de vingança contra o Bucky. Então é uma forma muito legal de você colocar o personagem na história, e o personagem é sensacional. Chadwick Boseman mandou muito bem, e o mais legal é que eles não apenas apresentam o personagem, como eles desenvolvem
o personagem do Pantera Negra aqui. Cara, eles nem precisavam fazer isso. Se o Pantera Negra entrasse da forma como ele entrou na história e simplesmente participasse da ação, eu já ia estar satisfeito. Mas não, ele passa por uma evolução durante o filme. Ele começa em busca de vingança, ele vai seguindo essa jornada ali pra se vingar do Bucky, pra matar o Bucky. Quando chega no terceiro ato, que ele vai ali seguindo o Capitão América e o Homem de Ferro naquela base ali na neve, né, onde tá acontecendo a luta dos dois, e ele percebe que a vingança, que o ódio que ele tava sentindo não ia levar em nada, só ia derrubar ele. Então, pra você ver, o roteiro ele faz questão de desenvolver, de trazer todo um arco pro Pantera Negra no filme. O Homem-Aranha, por outro lado, já é mais um fanservice, né? Eu falei lá no vídeo sem spoilers que ele tá ali mais como um agrado pros fãs, mas como ele não atrapalha a trama, acaba sendo um agrado inofensivo. Se você parar pra pensar bem, né, na cena ali que o Tony Stark fala que tem um plano, que tá pensando em alguém pra recrutar ali pro time dele, soa muito mais compreensível o plano da Viúva Negra, que vai atrás do Pantera Negra, do que o plano do Tony Stark, que vai atrás do Homem-Aranha, que é um moleque de 15 anos que não tava nem sabendo da história. Não deixa de ser ali uma leve forçada de barra, mas assim, é o tipo de forçada de barra que tem em qualquer filme que a gente até deixa passar, porque no fim das contas acaba compensando, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu falei praticamente tudo que eu tinha pra falar lá na crítica sem spoiler. Eu nem tinha muito o que falar nesse vídeo com spoilers, mas eu só tô fazendo ele por um motivo, que é a luta final entre o Capitão América e o Homem de Ferro. Primeiro porque, como eu disse, ela quebra ali um padrão de filmes de super-herói, que é ter uma grande batalha megalomaníaca e super produzida no clímax do filme. Em Guerra Civil é completamente diferente. A gente só tem a sequência do aeroporto, que é uma cena fantástica, mas não é tão caótica e grandiosa como o clímax de Vingadores, ou de Era de Ultron, ou de Capitão América 2, de Guardiões da Galáxia, ou o que seja. Mas eu queria falar da batalha final por uma razão muito simples. Primeiro porque dá um motivo para a existência do Zemo. Eu não consegui gostar do Zemo tanto como fã de cinema quanto como fã de quadrinhos. Primeiro porque como fã de quadrinhos ele foi completamente descaracterizado. Ele poderia ter qualquer nome ali. Zemo foi só pra aproveitar algum vilão dos quadrinhos. Segundo que como fã de cinema eu não gostei dele ficar meio avulso o filme inteiro. Só que no clímax você vê o motivo da existência dele, que ele explica toda a motivação dele, por que ele estava fazendo tudo aquilo. E foi o que eu falei, é muito complicado porque a motivação dele é muito boa, o plano dele é muito bem arquitetado, só que o problema é que a forma como eles mostram o personagem durante todo o filme é muito esquisita, então por isso que não funcionou muito bem. Mas a motivação dele é muito justa e mais do que isso, quebra outro paradigma da Marvel. A gente chama o Zemo de vilão porque ele tá agindo contra os super-heróis que a gente conhece. Mas se você parar pra analisar bem, esse filme não tem de fato um vilão. O plano do Zemo de colocar os heróis uns contra os outros não é feito porque o Zemo é mau, porque ele quer ver o caos. Não, é por vingança, por desgosto, por ódio aos Vingadores, porque ele perdeu toda a família em Sokovia e alguém tinha que pagar, e ele fez os Vingadores pagarem se destruindo por dentro, na intenção de causar o mesmo sofrimento que eles causaram a ele. Só é uma pena que o filme foi apresentar isso só nos 45 do segundo tempo. Por mais que seja válido você guardar isso na intenção de fazer uma revelação bacana ali no final, quando o personagem ele é colocado da maneira que ele foi no filme, acho que seria válido mostrar as motivações dele antes, para tornar o personagem melhor integrado ali na trama. No entanto, é só na batalha final que o Zemo ele faz a diferença, que ele mostra o videozinho ali do Bucky matando os pais do Tony Stark. Era algo que eu realmente não esperava. E diga de passagem, aquela sequência em realidade virtual, que trabalho de efeitos visuais na cara do Robert Downey Jr., cara, eu fiquei chocado. Mas enfim, de qualquer maneira ele mostra essa cena e conclui o plano dele. E é ali a única cena que ele faz a diferença. E por que eu queria fazer um vídeo só pra falar dessa cena? Porque a luta entre o Capitão América e o Homem de Ferro nesse momento é fantástica, por motivos completamente diferentes do que você espera. Então ela é fantástica porque naquele momento a gente entende completamente o que cada herói tá passando. A gente entende o dilema do Capitão América, a gente entende a dor e a raiva do Homem de Ferro, e isso torna a luta extremamente agoniante. E é muito legal toda a maneira que essa cena é feita. Os Usos conseguem ali deixar um clima desesperador, um clima agoniante. Essa luta não era pra estar acontecendo, e a gente fica ali agoniado querendo que os personagens parem, porque a gente sabe o quão destrutiva essa luta vai acabar sendo. Por isso que eu achei tão legal o filme terminar com
com essa luta, porque é uma luta que representa todo o discurso do filme, né? Todo o conflito de ideologias. Você entende que o Capitão América tá lutando não é simplesmente porque ele tomou as dores do Bucky. Poxa, a morte da Peggy Carter, que acontece lá no começo do filme, ela não tá no filme por acaso. Ela tá ali porque ela representa algo muito importante pro personagem do Capitão América nesse filme. Ele é e sempre vai ser um cara fora do seu tempo, mas ele ainda tem essas pequenas amarras que fazem parte de quem ele é. A Peggy era uma delas, o Bucky é o outro. A partir do momento que a Peggy morre, o Bucky ele se torna a única coisa do Steve Rogers que representa a vida que ele viveu antes. Eu não tô aqui defendendo o Capitão América, porque por mais que eu tenha entrado no cinema como time Capitão América, a atitude dele foi um pouquinho egoísta aí, né? Mas só tô explicando o quão interessante, o quão válida é a motivação dele. Ele quer se segurar o Bucky de todas as maneiras, não só porque ele é o melhor amiguinho dele, mas é porque o Bucky faz o Capitão América se sentir parte deste mundo. E é por isso mesmo que a luta entre ele e o Homem de Ferro é tão fantástica. Porque é muito carregada, é totalmente emocional. E diga de passagem, é uma cena que nunca daria certo se não fosse todo o cuidado com o qual os irmãos Russo desenvolveram todo o filme. De resto, sinceramente, tratando de spoilers, eu não tenho muito pra falar assim. O que chamou mais minha atenção no filme foi tudo isso que eu falei. Claro que tem outras coisas ali, como a relação da Feiticeira Escarlate e do Visão, que tá sendo construída de uma forma bem delicada, bem calma. A maneira que os irmãos Russo encontraram de dar consequências pra toda essa guerra sem precisar matar nenhum herói, porque a gente sabe que eles vão voltar lá na frente. O Rhodes fica paraplégico, os Vingadores acabam de vez, um monte de herói é preso, o Rei de Wakanda morre, o Bucky resolve se congelar de novo. Então foi um evento que de uma forma ou de outra trouxe várias consequências para os personagens, e isso é muito bacana. Não foram consequências tão graves quanto as da HQ, mas ainda foram consequências e eu acho elas muito válidas. Só um pequeno detalhe antes de eu encerrar, eu acho que o Bucky se congelar era algo que valia a pena eles colocarem no filme e não na cena pós-créditos, porque é algo importante e relevante pro filme, né? É uma consequência pro Bucky, como eu disse, é pra fechar o arco dele, porque a gente viu o personagem o filme inteiro e dar ali um final pra ele de fato seria bacana dentro do filme, né? O final acontece, mas é só na cena pós-créditos. Mas enfim, eu acho que em questão de spoilers de Guerra Civil, é isso que eu tinha pra comentar. Sempre vai ter alguma coisinha a mais, é claro, sempre vai ter um detalhezinho a mais, mas é pra isso mesmo que existem os comentários. Então, este foi mais um pós-créditos extra, é isso que eu tenho pra falar de Capitão América Guerra Civil no que diz respeito a spoilers. Fique à vontade, utilize os comentários, vamos conversar sobre esse filme aqui nos comentários. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre respondo a galera, que eu sempre estou interagindo e conversando com todo mundo nos comentários. Então se você sentiu falta de alguma coisa, de algum assunto, de alguma piada que eu não comentei aqui, fala aqui embaixo e vamos conversar sobre o filme. Porque no vídeo eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!